Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, estamos chegando ao fim do ano litúrgico. Mais 2 domingos e encerramos com a festa de Cristo Rei. Aparecem nesses dias a festa de Todos os Santos, depois finados, e os temas da escatologia cristã. Hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes, as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Amém. Um texto tão belo, de uma poética tão viva, mas também acompanha um relato trágico do destino de 2 grupos distintos. Esta parábola, antigamente chamava das virgens prudentes, a tradução ficou melhor, previdentes e imprevidentes. Trata dos temas últimos da fé. Olha, nós estamos no final de nossa caminhada do ano litúrgico. Estamos com Jesus no ambiente de Jerusalém nos dias que antecedem a sua prisão, a sua condenação, sua morte. Naqueles dias e horas que antecedem esse processo da sua morte e ressurreição, ele dirige aos discípulos e aos que o escutam uma série de ensinos acerca dos temas do fim, a saber, o juízo, o julgamento final, a volta de Jesus, a sua volta gloriosa no fim dos tempos, o céu, o inferno, a morte, o que a gente chama os novíssimos ou a escatologia. Sobre esse tema, eu não gosto muito de fazer isso, mas tomo a liberdade hoje por causa da relevância desse tema para os dias de hoje, especialmente depois da pandemia. Muita gente procura por mim textos bons para trabalhar o tema da morte. Escatologia, morte e vida eterna, do Papa, falecido agora há pouco, emérito Bento XVI. Considero uma
das mais bem elaboradas teologias acerca dos temas do fim nos últimos séculos da Igreja. Maravilhoso texto. Comecemos pelas notas de meditação do texto. Jesus está em Jerusalém, como eu já disse, nos dias e horas que antecedem a sua prisão. Ao invés de falar do seu fim, ele prepara os discípulos para o fim que os discípulos também enfrentarão no futuro. Todos nós precisamos tratar desse tema do fim. Conta Jesus a parábola aos discípulos: o reino dos céus é como a história das 10 jovens. Nesse texto aqui, desse livro do Papa Bento XVI, ele diz que a expressão reino dos céus e reino de Deus aparecem 122 vezes no Novo Testamento. 99 vezes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e por 90 vezes nos lábios de Jesus essa expressão é usada, para ver a relevância desse tema no contexto do Evangelho, chamado por Bento XVI de a pregação pré-pascal. Depois da Páscoa, no resto do Novo Testamento e na pregação da Igreja, a expressão reino de Deus e reino dos céus passa a aparecer de outra forma, com outra elaboração. Na verdade, o que vai entrar depois da Páscoa é a centralidade da cristologia. Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição e a sua volta consiste o tema central que explicita o que é o reino dos céus. Portanto, não é uma ruptura, não é uma traição à pregação de Jesus, mas é um mergulhar na pregação de Jesus. O que nos lábios de Jesus vem reino dos céus, nos lábios da Igreja na pregação vem Cristo e a centralidade do mistério que ele oferece na sua Igreja e através da Igreja. A história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 previdentes, 5 imprevidentes. Pegaram as lâmpadas, as imprevidentes, mas não levaram óleo consigo. A festa que é indicada o encontro com o noivo. A lâmpada é a fé, o óleo é o conteúdo da fé. A lâmpada é a fé traduzida no cultivo de vida de oração, o óleo é o conteúdo desta fé. O noivo é o resultado da fé, é o ápice da aliança celebrada e enlaçada pela vida íntima de comunhão e de oração ao Senhor. Esta é a aliança por excelência, o noivo. As imprevidentes não levaram óleo consigo, não levaram, portanto, o conteúdo da fé. Tem muita gente na igreja que quer isso, que é o fogo da fé, que é a bênção da fé, mas não quer o conteúdo da fé. E nós, pregadores, vamos para a periferia do conteúdo da fé. Vamos diminuindo para sermos agradáveis aos ouvidos dos nossos interlocutores nas assembleias litúrgicas, vamos dispensando o conteúdo da fé. Cada vez mais se cresce o número de cristãos sem óleo, sem azeite. Qualquer probleminha derruba todo mundo. Pronto, o noivo estava demorando. O tema central é a demora do noivo. E a fé capacita e qualifica a gente para enfrentar as demoras desta vida. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. As que não levaram óleo consigo, pediram às outras previdentes: dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes disseram: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. Vá comprar. Elas foram, enquanto foram, o noivo chegou, entrou, fechou a porta e, por fim, chegam as imprevidentes e começam a gritar do lado de fora: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Jesus, já lá no começo do Evangelho de Mateus, disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Senhor, Senhor é a oração. O óleo é o conteúdo da oração. Bacana isso. Não adianta ficar uma reza, Senhor, Senhor, sem um conteúdo vivo. Como cuidar da vida e cultivar uma espera, sabendo que o tempo de Deus é sempre um mistério? Que energia, que óleo, que conteúdo de fé você reserva para você, para o ápice de sua caminhada existencial na fé? Ou você gasta tudo o tempo inteiro, só reza pedindo as coisas para hoje? Olha, o estar preparado, que Jesus diz e recomenda, é um tema sério. Em verdade eu vos digo, o noivo diz, não vos conheço. E termina Jesus, portanto ficai vigiando, porque não sabeis qual será o dia nem a hora. Nós sabemos, irmãs e irmãos, que caminhamos para uma hora. E esta hora, na fé, é agora. Estar preparado para o grito, o noivo está chegando. No meio dos ruídos, dos barulhos e da gritaria deste mundo, saber que haverá ou existem gritos que devem ser sentidos e percebidos de forma mais plena. As previdentes trazem consigo o óleo e a lâmpada, constroem suas casas sobre a rocha e não sobre a areia. Os que creem e os que não creem, os que esperam e os que não esperam. Qual a diferença entre esses dois grupos? A diferença está no conteúdo da vida de oração, da vida de vigilância. Qual sua vida e seu cultivo de oração? Lâmpada, óleo, sabe quem é o noivo, sabe esperar, sabe escutar de verdade qual é o grito que indica a hora, sabe lidar com as demoras de Deus, é outro tema importantíssimo para Bento XVI. Irmã, irmão, a questão da vida não é se haverá noite, tribulação e provação para você enfrentar. A questão da vida é se há reserva de azeite no seu coração. Azeite que você não põe nas redes sociais e não compartilha com ninguém. Azeite é aquela força de um amor, de um fogo, de um ardor, de um quentor divino que te habita e te conduz para o próprio Deus. Luz para além da noite, luz para além da morte, luz para além do fim, que te faça chegar à grande festa do amor, da fé, da vida. Caminhe para lá, com esse azeite e com esse fogo. Até a próxima.